Será que tá no foco? Oi, gente! Como é que vocês estão? Faz muito tempo, né, que eu não apareço por aqui. Quanto tempo? Deixa eu ver aqui, só um momento. Meu Deus! Gente, faz 2 anos que eu não apareço aqui no canal. Agora eu voltei, eu espero muito que vocês gostem dos vídeos. Que esse conteúdo... E eu espero que esse conteúdo ajude você a crescer, que realmente agregue valor na sua vida pessoal, na sua vida com Deus, na sua vida financeira, enfim. O que eu puder fazer pra agregar algo na vida de vocês, eu quero fazer. O tema desse vídeo hoje, como vocês leram aqui no título, eu vou contar pra vocês o meu testemunho, como foi que eu me converti, como foi que eu conheci a Deus, como foi que eu me apaixonei pelo Senhor. Então vamos lá! Bom, como é que eu começo? Em meados de 2016, Fernandinha aqui decidiu buscar a Deus. Simplesmente assim, decidi buscar Deus. E na época, existia um vazio muito grande dentro de mim. E isso acontece com todo ser humano. Todo ser humano tem um vazio enorme que precisa ser preenchido. E por isso que nós tentamos preencher com as coisas desse mundo. Mas a gente nunca vai ser preenchido com as coisas desse mundo, não é verdade? É verdade sim! No final das contas, a gente nunca é saciado. Essa necessidade, esse desejo, esse vazio que a gente tenta tanto preencher, nunca é saciado, nunca é preenchido, porque são coisas que não são eternas. No fundo, eu sabia como esse vazio seria preenchido. No fundo, a gente sabe, gente. No fundo, a gente sabe como esse vazio pode ser preenchido. É muito engraçado isso, né? A palavra fala, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Com o Senhor ou sem o Senhor, é isso que nossa alma grita, é isso que a nossa alma anseia. É por Deus, é pelo Deus vivo, sabe, que a nossa alma anseia. Diante dessa situação, eu decidi buscar o Senhor. Eu decidi buscar Jesus e nessa época estavam pregando algo novo. Né? Estavam pregando Jesus. Não sei se antes também estavam pregando Jesus, mas estou falando na minha época. As pessoas tinham deixado de lado a religião e começaram a pregar Jesus e isso me chamou a atenção. Chamou a atenção aos meus olhos. A minha amiga, ela fazia parte, minha amiga Sara Werneck. Oi amiga, se você estiver assistindo esse vídeo, você foi importante nessa história. Ela fazia parte de um movimento de rua, de evangelismo aqui em Brasília, né? Eu moro em Brasília, chamado Atos 29. E aí eu tava rolando no meu feed do Instagram, e aí eu vi uma postagem, né? Convidando as pessoas pra irem e tudo mais. Se eu achar, eu ponho aí pra vocês, mas eu acho que não tem mais. Tava falando que, tipo assim, nós não pregamos religião, nós pregamos o amor de Jesus e tudo mais, e aí eu me interessei. Foi assim, gente, simplesmente assim. Não fiz nada extraordinário. Eu tive uma sede de Deus e aí eu fui atrás dele. E aí eu fui nesse movimento de rua. Toda vez eu era, tipo assim, eu era ministrada pelo Senhor, mas nada muito certo, sabe? Tipo assim, eu queria o Senhor, mas ainda me preocupava com os prazeres deste mundo. Queria o Senhor, mas não queria obedecer a palavra. E acho que isso acontece com a maioria, né? Você aceita o Senhor Jesus como seu salvador da sua vida? Aceita, beleza. Continua vivendo a mesma coisa que vivia antes. Mudou nada. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Pelo amor de Deus, quem nunca? Você quer vir aqui na frente novamente? Se você sentiu de Deus vir aqui na frente novamente, venha. E tava eu lá, toda quinta-feira lá na frente, de novo, São Jesus. Toda quinta-feira, São Jesus. Porque quinta-feira eu ia, estava Jesus, uma beleza. No resto da semana, tava só o caco, fazendo as minhas próprias vontades. No final de 2016, viajei. Fui pra cidade onde eu nasci, né? Não, e eu tava, assim, muito certa, sabe? Apesar, né, de eu ainda não ter me convertido de fato, eu tava muito certa de que eu não iria pecar contra o Senhor, que eu não faria nada que desagradar o Senhor, eu não ia ficar com nenhum menino, eu não ia beber, eu não ia não sei o que lá. E chegando lá, gente, acabei caindo, né? Acabei não obedecendo o Senhor e tudo mais. Eu voltei de viagem, né? Dessa viagem toda errada na minha vida.
Eu fiz uma decisão, eu decidi o seguinte, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu entrei em algum site e vi um plano de leitura da Bíblia. Era uma Bíblia católica até, e aí eu comecei a ler. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a levar a Bíblia pros lugares que eu ia, pro teatro, eu ia lendo no ônibus. Eu lembro até que eu tinha um sentimento de tipo assim, parecia que eu era a julgadora, a não pecadora, porque eu ainda tava na letra. Então eu olhava pras pessoas e falava, nossa, toda errada, entendeu? Nesse naipe, gente, olha só. Enfim, mas pelo menos comecei, né, a ler a Bíblia. Eu nem lembro quando foi essa decisão, ou foi em janeiro ou foi em fevereiro. Eu acho que foi em fevereiro que eu decidi parar com algumas práticas que eu tinha e eu parei com essas práticas. Simplesmente não vou fazer mais. Porque quando eu ia lendo a palavra, eu via o quanto a minha vida estava errada, o quanto eu estava em trevas. Eu via o modelo perfeito a ser seguido ali na Bíblia. Comecei a ser impactada pela palavra, sabe? Eu lia e aquilo queimava no meu coração. E eu falei, meu Deus, olha isso. Eu lembro que eu lia João 3,16 e eu ficava doida. Ficava maluca. Não era João 3,16. Aqui, achei. Jesus disse em alta voz às multidões, se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando veem a mim, veem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Chegou a época do carnaval. Ah, meus amigos, a época do carnaval. E eu falei assim, não, eu vou pro carnaval, eu fui pro carnaval, só que não foi só eu pro carnaval. Foi minha mãe e minha avó junto comigo. Então assim, né, é Deus mesmo, é Deus purinho. Nesse dia choveu demais, nesse carnaval de 2017 aqui em Brasília, choveu muito. E aí eu, sabe, desanimada o tempo todo, com aquela coisa assim, sabe, tipo... Não era pra eu estar fazendo isso. Mas eu fui mesmo assim, né? Mas daquele jeito, porque minha avó e minha mãe estavam comigo e, sabe, aquele jeito assim, esquisito. Mas nesse dia eu tinha decidido, eu não vou ficar com ninguém. Eu vou, mas não vou ficar com ninguém. Né? Mas naquela coisa, tipo assim, ai, mas e se? Sabe? Cheguei lá, não consegui encontrar minhas amigas, começou a chover. E aí eu fiquei lá com a minha avó, com a minha mãe, tipo assim, dançando, aquela coisa tão assim. E aí chegou um momento que a gente decidiu ir embora, e nós fomos embora. Acho que a gente pegou um ônibus pro centro e depois o ônibus que vinha aqui pra minha casa demorou horrores pra passar. A gente ficou esperando muito tempo na parada de ônibus, esperando o ônibus pra poder voltar pra casa. Só sei que aquele dia foi decepcionante pra mim, no sentido de... Porque eu queria ter aproveitado, né? Nesse sentimento mesmo. Queria ter aproveitado e tal, mas ao mesmo tempo aquele peso. Foi aquele dia que eu dei um basta na minha vida, que eu falei, não quero mais. Como se fosse o Senhor falando assim, essa vida não é pra você, não é isso que eu quero pra você. Eu continuei, né, e tal, lendo a palavra, tudo mais. Eu não orava, eu acho, nessa época, só lia a palavra. Começou minhas aulas em fevereiro, encontrei o amor da minha vida, Deus nos uniu na mesma sala, Deus nos botou na mesma sala, mas isso não convém agora, porque não é a minha história com o meu amor, é a minha história com o meu outro amor, o meu amor supremo. Gente, só pra contextualizar vocês, tô rouca, tá bom? Só pra avisar mesmo. Eu comecei a buscar o Senhor ali no finalzinho de 2016, que eu comecei a ir pra aquele movimento, né? Ali mais ou menos em outubro, novembro, por ali. Aí eu fiz aquela viagem que foi de dezembro pra janeiro, né? Depois minhas aulas começaram em fevereiro, não me lembro o dia. Só pra contextualizar vocês. E outra coisa, eu nasci em 2000. Então, em 2016 eu tinha 16 anos, 2017, 17 anos. Então, quando eu comecei a buscar o Senhor, eu tinha 16. E quando eu me converti de fato, que vocês vão ouvir daqui a pouco, eu tinha 17 anos. Nessa época de fevereiro eu decidi voltar a ir pro Atos, e aí eu tava indo e tal, toda semana, mas era aquela coisa, tipo, tá, eu ia, mas nunca era um start de fato, assim, na minha vida. O que eu tava precisando mesmo era de ter um encontro com o Senhor, porque quando a gente tem um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, a gente não larga dele nunca mais, porque ele é irresistível, o Senhor é irresistível. E aí, dia 2 de março de 2017, eu fui no Atos. E aquele dia foi como assim, a última cartada, sabe? Se nada acontecer aqui hoje, eu não quero mais andar com o Senhor. Tipo, não quero mais, sabe? Porque tava aquilo assim, meio... Sabe, gente? Não era um propósito de vida. Eu não sentia aquela coisa dentro do meu coração, tipo, é isso. Faltava algo. Aí teve, né,
o louvor, teve a palavra e tal, e aí no final, chegou o momento do final que eu já tava meio desesperada, porque não tinha acontecido nada comigo. E antes de eu continuar a história, guardem esse versículo aqui. 1 Coríntios 12:4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, ou palavra de conhecimento. E aí chegou um momento lá que os líderes estavam orando pelas pessoas, né? E aí, gente, eu comecei a orar. Nessa hora que os líderes começaram a orar pelas pessoas, eu comecei a orar, eu e o Senhor. Eu comecei a orar, Pai, em nome de Jesus, manda alguém orar em mim, manda alguém aqui orar por mim e falar tudo aquilo que eu preciso ouvir da parte do Senhor. E aí eu orava, e eu orando, aquela coisa e tal, né, aquele sentimento assim agoniante dentro de mim. Teve um momento que eu abri os meus olhos e aí eu vi uma pessoa vindo na minha direção, o Davi, né, que era um dos líderes desse movimento. E aí meu coração, né, tipo, começou a acelerar, tipo, tem alguém vindo na minha direção. E aí ele chegou em mim e começou a orar, eu fechei os olhos pra, né, receber e tudo mais. E aí ele falou assim, você tava pedindo pra Deus pra alguém orar por você. E aí nessa hora, gente, menino, eu comecei a chorar muito. Foi um pum, assim, no meu espírito. Era um mover, assim, tão grande dentro de mim, dentro do meu coração, de tipo, meu Deus, olha o que acabou de acontecer, minha oração foi ouvida pelo Senhor e, enfim, foi um mover, assim, muito grande. Eu não me lembro como, o que ele falava, mas ele falava, tipo assim, você vai sentir tanta presença de Deus, você tá sentindo tanta presença de Deus, que você não vai conseguir ficar em pé, e realmente não consegui ficar em pé, só sei que eu, né, me prostrei, assim, diante do Senhor. Esse dia até o fim, até não teve um momento que eu parei de chorar. E era chorando o tempo todo e muito feliz. Meu espírito tava uau, eu tava feliz, meu coração tava queimando de paixão pelo Senhor. Aquele amor à primeira vista, aquela paixão à primeira vista. E foi o boom, assim, pra eu realmente começar a andar com ele verdadeiramente, me alimentar dele, alimentar realmente, né, do verbo, da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque ele é a palavra, gente. Isso aqui, essa Bíblia aqui, um pouco estragada, bom, gente? Tô aceitando o presente, tá bom, amores? Assim, se vocês quiserem me dar uma Bíblia judaica, eu tô aceitando, tá bom? Provei o quão real era a presença do Senhor, sabe? Eu queria gritar pros 4 cantos do mundo que o Senhor era meu Deus, o meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu conselheiro. A partir daí muitas coisas aconteceram e tem acontecido. O Senhor tem me moldado, tem me quebrado mesmo, assim, ó, tem me posto no fogo mesmo para que eu pareça cada vez mais com Ele, e é isso que eu quero, me parecer com Ele, conhecê-lo, que ele me conheça. Então, eu sou muito feliz, muito mesmo. Sou muito grata ao Senhor por tudo que ele fez. Sou muito grata por ele ter me encontrado. Sou muito grata por ele ter colocado esse desejo em mim de buscá-lo, de conhecê-lo. Muito grata mesmo. Ele é lindo demais, gente. Ele é muito prim. Ele é um prim. Ninguém trisca nele. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês. Me contem o testemunho de vocês aqui no box, nos comentários. Comentem aqui porque eu quero ler, eu quero ouvir você. Assim como você me ouviu, eu quero te ouvir também, entendeu? Me deem sugestões de vídeos pra gravar também. Deixem suas perguntas se vocês ficaram com alguma dúvida, tá bom? Se eu não falei algo, se eu não expliquei algo. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Ativa as notificações pra vocês ficarem sabendo, pro YouTube notificar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um super beijo pra vocês, meus amores, e fiquem com o Eterno. Beijo. Tchau, tchau! Entrei no carro e aí eu chorava assim desesperadamente pra ele. Pai! Pai! Deus é real! Jesus é real!